Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão agora sintonizados no programa Palavra de Fé, na rádio que mais evangeliza, a rádio libertadora, sob aí a direção da Assembleia de Deus em Mossoró. Minhas saudações em Cristo ao meu irmão e amigo Dionísio. Que bom, Dionísio, ter mais uma vez espaço nesse seu programa. Deus continue te abençoando de maneira poderosa. Sou grato a Deus por ter esse momento de poder ministrar algo da parte do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a ousada recomendação de Paulo. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 9, dizendo: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. Dionísio, é desafiador e ousada essa recomendação do apóstolo Paulo aos crentes em Filipe, o que também se estende a todos os crentes daquela época e também dos dias de hoje. Paulo está falando o que aprendeu, o que recebeu, o que ouviu e viu em mim. E ele vai dizer: fazei. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram de mim e o que vocês viram em mim, isso fazei. E é claro que ele está falando de testemunho, porque imagine, Dionísio, se Paulo não tivesse ensinado, se Paulo não tivesse se doado pela obra de Deus naquele lugar, se Paulo não tivesse se feito ouvir, não tivesse pregado, não tivesse visitado os órfãos, as viúvas, os necessitados, se Paulo não tivesse dado um bom testemunho de um verdadeiro cristão naquele lugar, como seria a recepção dessa mensagem? Se Paulo tivesse uma vida desmantelada, omissa, preguiçosa, uma vida de negligência espiritual e ministerial, se Paulo não tivesse um bom testemunho, como ele poderia dizer isso? Ou se ele dissesse isso, como seria recebido diante da igreja? Porque ele está dizendo: o que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes e o que vistes em mim, isso fazei. Isso é forte o que Paulo está aqui dizendo, porque Paulo, em outra ocasião, ele disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não é imitar Paulo por ele ser Paulo, é imitar Paulo por ele ser um servo fiel de Cristo Jesus, de alguém que buscou também andar na vontade do Senhor. É andar na vontade do Senhor assim como ele fazia diante de Cristo Jesus. Eu vou ser um imitador de Paulo, como Paulo consegue imitar a Cristo, ou buscar essa perfeição diante de Cristo. Escrevendo ainda aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo diz: admoesto-os, portanto, a que sejais meus imitadores. Em outra ocasião, no próprio texto de Filipenses, agora no capítulo 3, versículo 17, ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 e 7, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor,
recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Paulo está chamando aqueles a quem ele ensinava, aqueles seus discípulos que buscavam também ser discípulos de Jesus, a imitar o bom exemplo de Paulo, de ser um servo fiel e dedicado à obra do Senhor. Porque perceba o seguinte, Dionísio, diante de tudo isso que foi dito, nós podemos fazer uma autorreflexão. Será que eu posso dizer como Paulo aos meus irmãos? Será que eu posso dizer aos meus irmãos que estão me ouvindo agora, isso que ele falou para os filipenses, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim? Façam isso. Será que você que é pastor da igreja pode dizer isso para as suas ovelhas? Será que você que é líder da mocidade pode dizer isso para a mocidade? Será que você que é líder das senhoras pode dizer isso para as senhoras? Será que você que é líder do departamento feminino pode dizer isso para as suas lideradas? O que vocês estão aprendendo de mim, o que vocês estão ouvindo de mim, principalmente vendo o bom testemunho em mim, façam isso. Essa reflexão de hoje é para nós olharmos para dentro de nós e entendermos que nós somos influenciadores, tanto para o bem como para o mal, porque alguém está olhando para nós, alguém está nos observando nas redes sociais, alguém está nos observando no trabalho, alguém está nos observando na faculdade, alguém está nos observando nas ruas, até mesmo quando a gente nem percebe que estão nos vendo, e só preparando-se para dizer: olha ali o crente, olha ali o pregador, olha ali a cantora, olha ali o pastor, olha ali a mulher do pastor, olha ali a irmã da oração. Estão olhando para nós, querendo de nós um bom testemunho, mas ao mesmo tempo querendo ver só um erro para dizer: aí, porque prega sobre isso, porque prega na igreja, porque canta e fala línguas estranhas, mas tá aí, olha como é a vida lá fora. Nós precisamos valorizar o bom testemunho, porque as nossas atitudes falarão sempre mais alto do que as nossas palavras. Então, ao usar da recomendação de Paulo, não diz respeito somente aos que estão lhe ouvindo, mas diz respeito a si mesmo, como alguém que foi chamado para dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Meu querido irmão, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida. Meu irmão Dionísio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês.